E aí, cientistas? Eu sou a Marie Lavoisier. E eu, o Albert Newton. E como vocês já sabem, o meu nome é uma homenagem a uma grande cientista. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre mulheres na ciência. E aí, cientistas? Beleza? Mano, eu tinha um trabalho de história pra fazer, só que eu tava sem ideia, saca? Só que aí eu parei aqui, olhei pro quadro da Marie e eu pensei, por que não fazer sobre as cientistas da história? Que tema sensacional, né? Eu fiquei super feliz. Vocês sabem que tem muita gente que nem lembra que as mulheres também fazem ciência. Eu mesma sou uma grande fã da Marie Curie. Você jura que você é? Mas sabe o que eu descobri, lendo sobre ela? Que graças às suas descobertas, ela ganhou inúmeros prêmios. E ela foi a primeira a ganhar 2 prêmios Nobel. A primeira mulher na história a ganhar um deles. Mas vocês sabem que ela só conseguiu tudo isso porque ela teve que sair da Polônia. Lá as mulheres eram proibidas de frequentar faculdades. Olha só que absurdo. Mano, que idiotice. Que tipo, todo mundo tem direito à educação. É uma questão de igualdade. Não, exatamente. E ainda bem que ela não desistiu. Mostra a força que nós, mulheres, temos que ter. E além do mais, ela estudou sobre a radioatividade, que não é nada fácil. A radioatividade é a propriedade que alguns átomos têm de emitir de forma espontânea energia na forma de partículas e de onda eletromagnética. Assim, esses átomos se tornam elementos químicos mais estáveis e leves, porque o núcleo vai emitir radiação. E olha, são 3 os tipos mais comuns de radiações. A alfa apresenta carga positiva mais 2 e número de massa 4, sendo assim o núcleo do elemento hélio. As partículas possuem baixo poder de penetração, então uma folha de papel consegue barrar essa radiação. Já a radiação beta se assemelha aos elétrons e é feita por partículas negativas com carga -1 e massa 0 e conseguem atravessar o papel alumínio, mas são barradas por madeira. E tem ainda a gama, que são ondas eletromagnéticas que apresentam cargas e massas nulas. Elas são de alta penetração e, inclusive, podem atravessar o corpo humano. E ela também descobriu 2 elementos químicos, o rádio e o polônio. E se eu não me engano, esses elementos estão lá na tabela periódica, que no total são 118 elementos. Mas a coisa mais legal da tabela periódica é estudar como esses elementos são formados e para que eles servem. Isso mesmo. Por exemplo, lá na tabela periódica, a gente consegue ver o número atômico, que é igual ao número de prótons de cada elemento. Verdade! Na química a gente não tem só prótons, a gente também tem nêutrons e elétrons que formam os átomos. É muito legal! Vamos lembrar primeiro o que são os átomos. São as estruturas que formam a matéria, tudo que tem massa e ocupa um espaço. Os átomos são entidades microscópicas e são formados por um núcleo central com carga positiva, os chamados prótons, que são envolvidos por uma nuvem de elétrons de carga negativa, que estão ligados a esse núcleo por uma força eletromagnética. E no núcleo ainda tem partículas neutras, os nêutrons. Mas sabe o que eu estava pensando? Quais são mesmo os prótons dos elementos que a Marie Curie descobriu? Ih, não sei, mas peraí que eu já pesquiso. Então, o elemento rádio é um metal e ele tem propriedade radioativa, olha só. Hoje, ele ainda é usado para produzir o gás radônio, que é utilizado no tratamento do câncer. E o polônio também tem um uso espacial, por causa da radiação. Nossa, mano, você me ajudou muito no trabalho. Mas só que eu tava vendo aqui que tem outra grande cientista, a Maria Mayer, que ela estudou sobre os átomos. E eu tava lendo aqui, você acredita que ela criou um modelo matemático da estrutura dos átomos? E por isso ela foi a segunda mulher a ganhar um Nobel em Física. Não, só tem mulher inteligente Com na certeza. ciência, né? Mas tem alguma mais recente? Eu não tô lembrando. Mas é claro que tem. A Catherine Bauman, por exemplo. Ela é uma cientista que criou um sistema de computador, um algoritmo, que graças a ele
foi possível criar a primeira imagem de um buraco negro. O buraco negro é uma região do espaço que contém uma grande concentração de massa. Isso significa que quanto maior essa concentração de massa, maior o valor do campo gravitacional que ele produz. Significa que quanto maior a gravidade, maior a atração que ele gera em relação aos corpos que estão próximos a ele. Aí entra a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. A aceleração da gravidade é o resultado de uma deformação do espaço e tempo. Portanto, quanto maior a massa de um objeto, maior é a ação que a gravidade pode agir no que está perto dele. É misterioso esse buraco negro, hein? Mas as cientistas não têm medo de mistério, certo? Os e as cientistas. As mulheres fazem as suas descobertas e elas têm que ser reconhecidas, assim como a gente está falando nesse vídeo. A gente e a ONU, porque esse é mais um objetivo deles. E aí, cientistas? Bora falar mais sobre as mulheres na ciência? Não só na ciência, mas em todo lugar. E se vocês quiserem ver esse vídeo aqui de novo, é só acessar o Futura Play. Tchau, gente! Bom, falou, gente! O seu trabalho vai ficar maravilhoso. Tô super orgulhosa. Não, com certeza vai, né? Você até me ajudou. Ah, para com isso. Mas ó, de tanto estudar e falar, deu uma sede, eu vou lá descansar um pouco também. Não tá certo, eu vou Beleza? ficar por aqui também. Belezinha.